Olá, meus queridos, bom dia. Mais uma vez, nós estamos aqui para deixarmos um vídeo, um entendimento da palavra do nosso eterno Criador. Você que me segue aí no Facebook, muito obrigado. Me siga lá. Nós temos sempre um trabalho novo, um estudo. Eu não gosto de classificar como mensagem, mas é estudo. Você que me segue aí no Facebook, continue aí se inscrevendo, continue seguindo nosso irmão Alberto Lírio, os estudos, deixando sempre o seu like, compartilhando com outras pessoas. E você que do YouTube, você que me segue no YouTube também, eu agradeço, faça a sua inscrição e também deixa lá o compartilhamento, né? Então, quando você assistir os nossos vídeos, faça uma coisa muito importante, deixa o seu like, que é importante. No Instagram está lá Alberto Lírio também, lá eu coloco algumas fotos, alguma coisa, para a honra e glória do nosso Criador. Meu querido, veja bem, você tem a Bíblia como base de regra para a sua vida? Você tem a Bíblia como a sua bússola realmente? Depois da cruz, se você ainda considera a Bíblia como uma regra, uma base para você obter conhecimento, entendimento e andar segundo as coisas que estão, então aqui vai mais um estudo para você. Olha, eu quero te dizer, antes de tudo, uma coisa muito importante. Você não precisa concordar com Alberto Lírio, mas eu gostaria que você viesse a entender que o nosso objetivo não é fazer você mudar o seu conceito, o seu relacionamento com alguém, com a sua igreja, com a sua religião, por causa de Alberto Lírio. Não. O que eu quero deixar aqui é os estudos bíblicos tirados da Bíblia, baseados na Bíblia. Se eu perguntar a você se você acredita na cruz, você diria que sim, com toda certeza. Se eu perguntar a você se você acredita que já houve o tempo da lei e hoje nós vivemos o período do Evangelho eterno, você acredita nisso? Se você respondeu sim, amém. Mas o ensinamento que eu quero trazer hoje é acerca do jejum. Você sabia que jejum era uma prática da lei de Moisés? Você sabia que o jejum não é uma prática do povo cristão do século XXI? Você sabia que quando Cristo deu ou falou tetelestai na cruz, ele aboliu toda a lei e inaugurou o período da graça até o final dos dias de Paulo? O período da graça, ele valeu desde o momento da cruz, o tetelestai, até o momento em que Paulo terminou o seu ministério. E de lá para cá, irmão Alberto, depois que Paulo terminou o período da pregação do Evangelho da Graça, nós chegamos ao Apocalipse. O que é o Apocalipse? O que foi, na verdade, o Apocalipse? Foi a descrição do juízo que Deus trouxe sobre Israel do jeito que havia prometido. Então, hoje, quando você abre a Bíblia em Apocalipse 14:6, você vai ver que esse versículo, esta passagem, não é ensinada em nenhuma instituição religiosa. Por quê? Porque traz libertação para o povo no seu entendimento. Irmão Alberto, o que o senhor quer falar sobre jejum? Não, eu quero que você me acompanhe para você tirar suas conclusões se é verdade o que está aqui ou não. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 58. Vamos estudar junto, tá? Eu quero que você estude junto. Eu não quero que você
meça o seu entendimento, a sua sabedoria, com a minha régua, não. Eu quero que você vá para a Bíblia, tá vendo aqui, ó? Não sei se dá para você ver. Isaías, capítulo 58, ó. Isaías, tá vendo aí? Capítulo 58, tá bom? Vamos junto fazer uma viagem aqui espiritual? Vamos lá. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Quem era o povo de Deus aqui? Era toda a humanidade? Não. Você vai entender isso quando você abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Não vou detalhar aqui. Abra sua Bíblia e estude. Êxodo 19 e 5. Por que Deus fala? Anuncia ao meu povo a sua transgressão. Transgressão de quê? Da lei. Lei de quem? Lei de Deus, lei de Moisés. E a casa de Jacó, os seus pecados. Casa de Jacó era a tribo de Jacó, mas era uma tribo que Deus estava especificamente falando com eles. Pois dia a dia me procuram, têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa os mandamentos de seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus. Isso aqui é uma exigência aos judeus. E olha que jejum era da lei, mas o eterno Criador exigiu o quê? Eles chegavam e diziam assim: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Olha a reclamação deles. Por que nós jejuamos e tu não atentas para isso? Por que nós afligimos as nossas almas e tu não sabes? Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e explorai todos os vossos trabalhadores. Para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com o punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz do alto. Agora, olha só, o que Deus estava falando para eles. Isso é falando, não é que fala. Ele falou. É este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige sua alma, inclina sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? E é isto o que chama de jejum e dia aprazível ao Senhor? Não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixa livre os quebrantados e despedaçais todo jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu e cubras e não te esconda do teu próximo? Meu querido, vamos ser bem claros aqui. Você, em pleno século XXI, que é ensinado a jejuar, para que Deus se aproxime de você, os seus líderes ensinam a você que você tem que jejuar. Você tem que sacrificar o seu corpo físico. Você tem que jejuar 2 dias, 1 dia, de madrugada, de manhã e à noite. Eles ensinam para você que você só vai obter conhecimento, só vai ser um bom pregador, um bom profeta ou uma boa profeta se você jejuar. Jejum era coisa da lei. Jejum não é coisa da graça nem do evangelho eterno. Deus está falando assim: o que adianta vocês jejuar, vocês afligir a alma de vocês, inclinar a cabeça de vocês como junco, e estender debaixo de si saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e de aprazível ao Senhor? Não é este o jejum que eu escolhi, que vocês solte a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e deixe livre os quebrantados e
e despedaço todo jugo? Não é também o que reparte o teu pão com o faminto, e recolhes em casa os pobres desterrados, e vendo o nu, o cubras, e não te esconda do teu próximo? O que adianta jejuar, ficar sem almoçar, ficar sem jantar, ficar sem tomar café? O que adiantaria se eu fizesse isso no meu corpo físico e não enxergasse um palmo do meu nariz a pessoa que está precisando de um alimento? O que adianta ir para o monte, jejuar e passar pelo meu irmão de cara feia, passar pela minha irmã de cara feia? Eu sou de uma família que nós fomos expulsos de um templo físico só porque não concordávamos com as ordenanças que o líder ensinava. Eu sou de uma família que nós fomos expulsos de um templo religioso porque nós começamos a falar a verdade com o pastor sobre a Bíblia Sagrada. Eu sou de uma família que nós fomos desprezados porque nós começamos a mostrar a Bíblia ao pastor, realmente o que é, como que funciona. Eu sou de uma família que nós fomos desprezados porque começamos a entender a Bíblia do jeito que ela é. E o que adianta você jejuar, você orar, você se sacrificar tanto, você orar no monte, sendo que orar em monte era coisa de judeu? Você vai ver isso em João capítulo 4. Estude toda a história do encontro de Jesus com a samaritana. Jesus ali condenou tanto o culto em templo como o culto em monte. A oração no monte, a oração no templo. As reuniões em templo físico. Então, Deus está dizendo aqui com o povo de Israel: o que adianta vocês afligir a alma de vocês? O que adianta vocês fazer tudo isso se vocês não enxergam as ligaduras da impiedade? Se vocês não desfaz as ataduras do jugo? Se vocês não deixam livre os quebrantados e despedaçam todo jugo? O que adianta vocês jejuar se vocês não repartem o pão com o faminto? O que adianta jejuar se vocês não recolhem em casa os pobres desterrados? O que adianta jejuar se vocês estão vendo gente nu e não cobrem essas pessoas e não escondam do teu próximo? Isso é Deus que está dizendo. Você que é acostumado a pagar parte do seu salário para o pastor ou levar para o seu pastor como forma de dízimo. Dízimo nunca foi para os cristãos e nunca foi dinheiro, sempre foi alimento e era uma exigência ao povo de Israel. O que adianta você dar tanto dinheiro ao pastor, à instituição que você pertence, se você não consegue enxergar o próximo que está do seu lado? Aquela pessoa, aquela família que está faminta, aquela família que não tem condições de pagar um talão de água, um talão de luz. Você paga R$ 1.500 a prestação de um carro novo para manter o seu padrão de vida, mas você não tem coragem de dar R$ 100 por mês a uma família que precisa de uma cestinha básica? Sabe qual é o valor da minha cesta básica que eu compro para mim e minha mulher dentro de casa? É R$ 90. Aqui na minha cidade tem cesta básica de R$ 90, mas você consegue enxergar o seu pastor e levar 500, levar 600, levar 700, levar 300, levar 200 todo mês, mas você não consegue fazer uma cesta básica de R$ 90 e levar para o seu próximo? Adianta alguma coisa o seu jejum? Quantas pessoas que se dizem missionários ou missionárias, que tem o seu colarinho alto, pastores que se gabam de presidir uma denominação, mas não tem coragem de tirar parte do seu dinheiro para sair no seu bairro, na sua rua, ver se tem alguma pessoa, alguma família que está necessitado de remédio, necessitado de uma cesta básica, necessitado de pagar um talão de água ou de luz. E aí?
Sabe qual é o verdadeiro jejum para Deus? Ou a Bíblia está mentindo, ou a Bíblia está errada. Olha só, versículo 8 do capítulo 53 de Isaías. Então romperá a sua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele te dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e o estender do dedo, e o falar iniquamente, isso aí é o que mais a gente vê, pessoas apontando para o seu próximo, como se ele fosse culpado de alguma coisa. Entra dentro de uma religião, dentro de uma denominação, e observe as pregações. Observe o que o líder te ensina. Ele aponta o dedo para você e diz que se você não levar dinheiro para ele, você vai para o inferno. Ele diz que se você não frequentar os cultos da denominação, você vai para o inferno. Olha aqui, Deus está falando. Eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo. O que é o jugo? É as opressões. O que é o jugo? É o fardo pesado que os líderes põem nas pessoas. E estender do dedo e falar iniquamente. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. É isso aqui, queridos. É isso aqui. Isso é o verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum para Deus não é quantas horas que você fica sem comer, não. O verdadeiro jejum para Deus não é quantas horas que você fica sem beber, não. O verdadeiro jejum para Deus não é o lugar que você vai orar, não, como monte, como templo. O verdadeiro jejum é você enxergar o seu próximo. O verdadeiro jejum é você parar de acusar as pessoas apontando o dedo para ele ou para ela. O verdadeiro jejum é você enxergar a pessoa que está oprimida. O verdadeiro jejum é você parar de falar mal das pessoas, porque você aprendeu de um jeito e quer ensinar desse jeito. O verdadeiro jejum é falar a verdade para as pessoas. O verdadeiro jejum não é o que você pensa que é. O verdadeiro jejum não é você ficar rico nas costas dos outros, não. O verdadeiro jejum é quando você enxerga os necessitados. É quando você enxerga os aflitos. É quando você para de acusar as pessoas. Por quê? Porque não tem o mesmo conhecimento que você tem. Aí você fica falando que a gente é escravo, que a gente é herege e que a gente é doido, a gente é louco. É isso que vocês fazem. Mas e aí? Você tem como refutar a Bíblia Sagrada? Ou eu estou lendo um outro livro que você não lê? Não é a mesma Bíblia? Ou na sua Bíblia não está escrito assim? O verdadeiro jejum para Deus é isso aqui, ó. Que você solte as ligaduras da impiedade. Deixe de ser ímpio. Deixe de praticar. Ah, não, mas eu sou crente. E quem diz que crente não pratica impiedade? Talvez o lugar que mais existe impiedade é dentro dos templos físicos. Por quê? Porque lá eles não ensinam a verdade do jeito que ela é. Você engana as pessoas para obter dinheiro. Você engana as pessoas para ter gente frequentando as suas denominações. Por que você não ensina que o verdadeiro adorador, baseado em João 4, 22 e 23, que o próprio Jesus disse que o verdadeiro adorador, ele não adora em templo físico, em um culto físico. O verdadeiro adorador é aquela pessoa que adora em espírito e em verdade, que vocês falam contra, mas é bíblico. O verdadeiro adorador é aquele que enxerga o outro. O verdadeiro adorador é aquele que tem a essência de Deus dentro dele. O verdadeiro adorador não é aquela pessoa que frequenta um templo físico. Ou a Bíblia está mentindo, ou a Bíblia está errada. Claro que vocês sempre vão dizer que nós estamos errados, mesmo mencionando a Bíblia. Mas por que você sempre vai dizer que nós estamos errados? Porque nós aprendemos que pastor tem que trabalhar, líder religioso, se quiser ser líder, tem que trabalhar, tem que pegar sol quente. Não é receber para ensinar mentira para o povo, não. O verdadeiro jejum é aquele que enxerga o próximo.
O verdadeiro jejum é aquele que desfaz as ataduras das pessoas que estão oprimidas. O verdadeiro jejum é aquela pessoa que consegue fazer um culto racional na vida do outro. E como que se faz isso, irmão Alberto? É quando você faz aquilo que Jesus ensinou. Ama ao seu próximo como se fosse a você mesmo. Tenha um bom dia e que a graça eterna do nosso Criador abra os seus olhos e a sua mente para as verdades. Fica na paz. Um abraço do nosso irmão Alberto Lira. Amém.